Muito bem, boa noite, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, estamos aí, pela graça de Deus, avançando aqui. Estamos quase há 2 meses que saímos aí de Brasília, né? Mais uns dias já faremos 2 meses, e o tempo vai passando, né? E é muito bom estarmos juntos aí hoje à noite, novamente, né? Para podermos compartilhar aí algumas coisas da Palavra de Deus. Então, eu queria hoje à noite aproveitar e conversar com os irmãos sobre os avisos de Deus. A gente, quando vê tanta coisa acontecendo como está hoje, né, fica preocupado com o que vai acontecer, né? Eu comecei a reler o livro Eventos Finais. Esse livro Eventos Finais, ele é muito bonito, né? É muito importante, a gente tem mensagens muito inspiradoras ali. E eu gostaria de compartilhar hoje à noite com os irmãos aí algumas partes, alguns escritos do livro Eventos Finais para nossa meditação, nossa inspiração, tá bem? Eu sei que eu vou passar bastante coisa aí na tela, então a gente não vai se ver muito, né? Mas que os irmãos a gente possa tirar uma nossa vida hoje, ok? Então vamos lá. Na página 11 do livro Eventos Finais, dessa edição de 2014, que foi exatamente naquele ano, no ano seguinte, foram os 100 anos da morte da irmã Ellen White, e houve uma edição especial. Então, nós temos ali, na página 11, os avisos de Deus. Só uma observação, irmão Djalma, se por acaso tiver algum problema de conexão e tal, você me avisa, viu? A gente ainda está adaptando a nossa internet aqui, hoje estamos numa internet do prédio, e se por acaso tiver algum problema, você me avisa aí para a gente mudar o sistema aí, tá bom? Então, vamos lá. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que virão. Aqueles que tiveram fé na mensagem enviada por Ele para seu tempo e agiram segundo a sua fé, em obediência aos mandamentos divinos, escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A gente está vivendo hoje um momento assim bem importante da história do nosso mundo, né? E Deus sempre tem advertido as pessoas em todo o contexto da história do nosso mundo, né? Sempre tem acontecido a advertência de Deus. Deus sempre fala para nós através dos seus servos, os profetas. E então, foi já assim no passado, né? Por exemplo, lá na página 11 dos Eventos Finais, a Noé veio a palavra: entra na arca, você e tua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Lá em Gênesis 7, verso 1, havia um aviso para que Noé entrasse na arca. Noé obedeceu, foi salvo. A história continua, né? Logo depois, a Ló foi enviada a seguinte mensagem: saia imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Isso está lá em Gênesis 19, verso 14. Ló se colocou sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. O tempo passa, né? Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente fugiram da cidade, escaparam da destruição lá no ano 70. Então, sempre tem acontecido avisos específicos de Deus no decorrer de toda a história, né? Da mesma forma, estamos dando avisos da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos, ok? Os que ouvirem a advertência. Então, hoje, estamos nos aproximando da segunda volta de Cristo e temos avisos também sendo dados para cada um de nós e para o nosso mundo. E os que ouvirem a advertência serão salvos. Na página 13 do Eventos Finais, tem uma citação do livro Fundamentos de Educação Cristã, também bem importante. Deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto diante do povo. O fato solene de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. Ou seja,
nós hoje, como igrejas, como membros da igreja, nós precisamos ser lembrados desse assunto. A terrível advertência da profecia é dirigida a todos, que ninguém pense que está isento do perigo de ser pego de surpresa. Não permita que a interpretação profética de pessoa alguma tire convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que esse grande acontecimento está bem próximo. Ou seja, mantenhamos firmes a nossa maneira de estudarmos e pesquisarmos as profecias de Deus, entendendo o momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento bem importante da história. E não tiremos o foco disso, estejamos avante na nossa caminhada cristã. Página 14. Sinais de que Cristo voltará em... Tem aqui o manuscrito 77, a grande profecia de Nosso Senhor. Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que correriam antes da vinda do Filho do Homem. Então, todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito de acontecimentos que precederão este evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Aquilo que aconteceu lá no ano 70, destruição de Jerusalém, a forma como o Senhor falou para os discípulos de situações que deveriam ocorrer, e depois aqueles que obedeceram conseguiram ser salvos. Da mesma forma, hoje nós nos encontramos diante de sinais dados por Deus todos os dias, praticamente, nos mostrando de que estamos chegando perto do final do tempo da graça. Ok? Alguns sinais, né? Sinais nos céus. Segundo Cristo, no fim da grande perseguição papal, esse tempo já passou, 1260 anos, já terminou. O que iria acontecer? O sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida, cairiam as estrelas do céu. Mateus 24, verso 29. Se formos olhar a história, nós já temos confirmado de que esses fatos já aconteceram. Então, esse grande sinal nos céus já aconteceu. Sinais na terra. Jesus declarou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra, o quê? Angústia entre as nações. Lucas 21, verso 25. Então, completando esse pensamento, irmãos, temos aqui escrito: as nações estão agitadas. Tempos preocupantes estão diante de nós. O coração das pessoas está aterrorizado pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não tenham medo. Então, a gente vê hoje tantas coisas acontecendo, né? Tempos preocupantes estão diante de nós, mas se mantivermos o nosso foco, crendo, confiando na palavra de Deus, poderemos ouvir no meio da tormenta o nosso Senhor dizendo: sou eu, não tenho medo, graças a Deus, né? É a nossa esperança todos os dias. Outros sinais que aconteceriam. Vejam bem isso aqui: glutonuria e falta de autocontrole, lá na página 16 do livro. Olha o que diz aqui: a glutonaria e a falta de autocontrole constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que cedam à gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber, vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. Esta situação já existia antes do dilúvio. Este modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. Citação de Ellen White, na carta 34, lá no ano de 1875. E a gente percebe que o nosso mundo tem este procedimento. Estamos hoje, assim, passando por um momento em que algumas coisas estão sendo controladas, mas a gente vê a todo momento os responsáveis por esses lugares, onde se vende e tal, e coisa, pedindo para abrir para que possam, né, bares e tudo mais acontecendo, para que o povo possa saciar-se diante dessas coisas que fazem parte
do viver de muita gente e que também é um dos sinais da breve volta de Jesus. O que mais? Tantos sinais, né? A gente vê todos os dias. Página 17, atos de violência. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se apaixonado por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio estavam na ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Percebemos isso hoje? Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma, estamos vendo cada vez mais isso. O que mais? Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes, atos de violência, declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Cada dia, irmãos, quando a gente olha as notícias, nós encontramos, infelizmente, né, estes sinais sendo colocados diante de nós. Por isso que, nesta carta, número 308, o Sr. Reuter diz, agora mesmo precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. O que mais que ela tem para nós? Guerras e desastres. Nós já sabemos isso, né? Mas estou repassando aqui, justamente depois de começar a reler o livro Eventos Finais. O que ela diz ali? A guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Olha só, haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar-nos para os que amam. Vemos todos os dias isso, né? Guerras, epidemias, não precisamos falar sobre isso, né? Pragas, fomes, tantas coisas, né, que estão acontecendo. As águas do oceano, vez ou outra, ultrapassam seus limites. Propriedades destruídas pelo fogo, por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Olha, mas isso aqui ainda. Chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra firme, no outro momento ela pode desaparecer de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Olha só. Seguindo, por meio de incêndios, inundações, terremotos, fúria das grandes profundezas e as calamidades do mar e da terra, será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Esses fatos, irmãos, esses sinais, Deus mencionou lá em Mateus 24 para que a gente fique atento. E quando isto estivesse acontecendo numa intensidade cada vez maior, nós fôssemos advertidos que o Espírito de Deus está se retirando da terra e que devemos estar nos preparando, né, sem dúvida alguma. Olha essa parte aqui agora nas páginas 19 e 20 do Eventos Finais. Esse texto aqui é bem atual, vejam bem. Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver nossa vida atual e a eterna. E na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52. Aquilo que a gente está percebendo hoje, assim, de uma maneira bem grande, né? Já era um sinal de Deus, para que a gente ficasse alerta de quando isso acontecesse. A gente não precisa avançar muito sobre isso, mas este problema aí da pandemia, né? Este problema que está ocorrendo aí, já levou quase 617 mil pessoas, né, no mundo inteiro. Dados de ontem, hoje não sei quanto está. Quase 15 milhões de pessoas no mundo foram infectadas já por esse problema, onde a gente vê que a atmosfera está envenenada.
E temos que levar isso como conta de que Deus está nos chamando para que a gente possa estar alerta. Olha mais o que diz aqui, ainda sobre esse texto. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição. Olha, o ar está sendo poluído. Não somente afetar a vida vegetal, mas o ser humano fica mais sujeito a epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo respingadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. Olha só, um texto bem atual, né? Bem atual, com citações importantes sobre aquilo que está acontecendo exatamente hoje em nossos dias. Um grande sinal essa parte aqui também. A fome aumentará. Epidemias levarão milhares de vidas. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Epidemias levarão milhares de vidas. Como eu disse, praticamente 15 milhões de pessoas já morreram. É bastante gente, né? Desculpe, foram infectadas. E 617 mil pessoas morreram, aproximadamente isto. Que Deus possa, irmãos, mais uma vez, nos chamar a atenção nessa noite, né? Para estarmos nos preparando. Olha os desígnios de Deus nas calamidades. Por que Ele permite isto? Deus tem um propósito ao permitir que ocorram estas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Por meio de atuações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que Ele revela claramente em sua palavra. Deus tem um propósito ao permitir que essas coisas aconteçam. Chamar a nossa atenção, de homens e mulheres, através dessas coisas incomuns à natureza, sobre os momentos importantes que vivemos e sobre a clareza da sua palavra. Ainda mais o que ele diz sobre os desígnios de Deus nas calamidades. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, destruição pelo fogo, inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são eventos incomuns à natureza desorganizada e desgovernada, inteiramente fora do controle do ser humano. Mas em todas elas se pode ver o propósito de Deus. Olha só, mesmo nesses momentos difíceis, em todos esses momentos podemos ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo do tempo em que estamos vivendo. Importante essa mensagem lá do livro Profetas e Reis. Muito bem, irmãos. Os eventos futuros nas mãos do Senhor. Página 20 e 21 dos eventos finais. Na grande obra do fim dos eventos, nos defrontaremos com situações espantosas com as quais não saberemos lidar. Mas não nos esqueçamos de que os 3 grandes poderes do céu estão atuando, que a mão divina está ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Ok? Olha só. Na grande obra do fim dos tempos, nos defrontaremos com situações espantosas e que muitas vezes não saberemos lidar. Mas tenhamos certeza, irmãos, de que os poderes, os 3 grandes poderes do céu, estão atuando e estão dirigindo todas as coisas para cumprir os seus desígnios. A consideração do céu pela terra. Deus tem a afeição e a aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo o seu grande plano avança para o cumprimento completo. Olha, Deus tem uma afeição pelo nosso mundo, pelo mundo inteiro. E enquanto passo a passo as coisas vão indo, Ele está avançando com o seu propósito. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do ser humano, não somente tornou o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo, justificou a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Todos os seres vivos do universo estão expectantes
E todo este drama que acontece em nosso mundo está acessível a toda a humanidade, em todo o universo. Como Deus está tratando com o problema do erro e do pecado. E, sem dúvida alguma, ele está quase pronto, irmãos, para completar a obra final da restauração do universo. Olha aqui. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Estamos aqui numa pontinha do nosso mundo, mas todo o universo está observando com grande interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. E agora, então, a demora explicada. Lá na página a longa nova, amanhã é dia de misericórdia, porque se o mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Olha que é importante isto, né? Seguindo, se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, isso é para nós, hein? Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Cristo já poderia ter vindo, mas ele ainda está dando uma oportunidade para que a sua igreja faça a obra que foi designado que a gente faça, né? O mundo inteiro deve ser advertido e que nós possamos, irmãos, pela graça de Deus, conforme ouvimos no sermão de sábado, né? Muito inspirador do sermão de sábado, pedirmos a direção do Espírito Santo em nossa vida para terminarmos, concluirmos a obra que nos foi designado a fazer. O que Cristo está esperando? Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Olha que bonito. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente na vida de cada, então ele virá reivindicá-los como seus. Transmitindo o evangelho ao mundo, está em nosso poder a volta de nosso Senhor. Nunca para o dia, está lá em Miséria. Podemos nós ajudar nesse problema que está acontecendo? Podemos. De que maneira? Cooperando com o Senhor, pregando, avisando as pessoas, anunciando ao mundo de que o fim está chegando. Deus vai ter um limite para a sua paciência, irmãos. Olha, um aviso especial de Deus. Quando se decretar uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será punida, então a taça das nações se encherá. Quando se tornar obrigatório a guarda do domingo, a taça de Deus se encherá. Há um limite para que os juízos de Deus ocorram. Então, a brevidade do tempo, irmãos. Que o Senhor de dia e de noite não dê descanso aos que são agora descuidados e indolentes na causa e na obra de Deus. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre tenhamos em mente, a brevidade do tempo. Quando estivermos com os remidos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro, coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Então, o que se espera de nós nesse tempo? Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. E para pregarmos tal mensagem como João pregou, precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Precisamos contemplar a Deus. E ao contemplá-lo, perder de vista o nosso eu. Isso é muito importante, irmãos, nós colocamos Deus em primeiro lugar, em todas as coisas da nossa vida. Então, uma vida de oração e esforço e oração serão a ocupação de sua vida. Você deve orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Sem oração, ninguém está livre de perigo nem por um dia ou uma hora sequer.
nenhum momento da nossa vida nós estamos livres do perigo se não estivermos sempre atentos à oração. O que mais? Estudarmos a Bíblia. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo com terrível surpresa, e esta preparação deve ser feita por meio de dedicado estudo da palavra de Deus e pelo viver em conformidade com os seus preceitos. Ninguém, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia, poderá resistir no último grande conflito. Olha só, nenhum de nós, irmãos, resistiremos ao último grande conflito se não estivermos firmados com a nossa mente consolidada na palavra de Deus. Oração e estudo da Bíblia todos os dias para permanecermos firmes. Então, preparados para a volta de Cristo. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, satisfação alguma em ter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos então estar certos de que é vã a nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o objetivo elevado que deve estar sempre diante do cristão. Ele terá prazer de falar a respeito de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. Meditar nesses temas, quando o coração se deleita nas benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar os poderes do mundo vindouro, lá em Hebreus capítulo 6, verso 5. Então, para concluirmos, se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo, se Ele vier hoje. Então, é bem importante esta aproximação todos os dias com Cristo, né? E ao estarmos hoje à noite relembrando algumas das mensagens aqui do livro Eventos Finais, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, né? Nos ajude a estarmos preparados, a estarmos prontos para esse momento tão importante da sua volta. Que os irmãos que estamos longe hoje, né? Mas que mesmo assim possamos estar bem perto, irmanados no poder e na palavra de Deus, aguardando com uma bendita esperança o breve aparecimento de Jesus. Os sinais estão andando e logo nós veremos este sinal derradeiro, este aviso final, chegando diante de nós, quando o dia de guarda for obrigatório ser o primeiro dia da semana. O tempo do fim chegou. E então nós estaremos prontos para irmos ao céu. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aí da igreja, que tenhamos uma boa noite e um restante de final de semana na bênção e na direção de Deus. Obrigado a todos. Vamos orar então? Senhor Deus, amorável, querido Pai que estás nos altos céus, muito obrigado, Senhor, porque deixastes na Tua palavra, nos escritos inspirados, informações tão valiosas sobre a história do nosso mundo, sobre os sinais que estariam acontecendo antes da Tua volta e como deveríamos estar preparados para esse grande momento. Senhor Deus, cada dia estamos percebendo os sinais aumentando. Cada dia nós podemos ter certeza, Senhor Deus, de que a Tua volta está muito perto. Por isso pedimos que a cada um de nós possamos dedicar mais tempo a Ti, na oração, no estudo da Tua palavra, buscando constantemente e intensamente a direção do Teu Espírito na vida de cada um de nós, para concluirmos a pregação do Evangelho e Tu possas voltar nos buscar. Abençoa a cada um dos nossos irmãos aí da Igreja da Candangolândia, também as nossas famílias. Tenhamos uma boa noite, por amor e em nome de Jesus. Amém.